Vamos resolver a primeira questão da verificação de aprendizagem. Bem, temos aqui f de x igual a x à quarta sobre 4 menos x ao cubo mais x ao quadrado menos 1. Então, ele está me pedindo para encontrar os máximos e mínimos relativos de f, se existirem. Resolva essa questão utilizando o teorema da segunda derivada e em seguida resolva a mesma questão pelo teste da primeira derivada. Bom, tanto faz, né? Você resolver primeiro pelo teste da primeira derivada e resolver depois pela derivada segunda, não vai fazer muita diferença. Então eu acho que é até mais simples você resolver pelo teste da primeira derivada. Para isso, vamos derivar a primeira vez. A derivada dessa função é 4x ao cubo sobre 4 menos 3x ao quadrado mais 2x. Aqui dá zero, né? Cancelando aqui, a gente chega então que f' de x é igual a quem? A x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2x. Vamos determinar os pontos críticos. Para determinar os pontos críticos, eu igualo essa função a zero. Fazendo f' de x igual a zero, essa expressão, portanto, deve ser igual a zero, ou seja, x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2x, a gente quer que seja igual a zero. Você nota que x aparece em todas as três parcelas, portanto eu posso botar em evidência x, que multiplica x ao quadrado, menos 3x, mais 2, igual a zero. Por aqui já dá para descobrir que quando você tem um produto onde esse fator vezes esse fator dá zero, a gente consegue então concluir que x já é zero. Portanto, x é igual a zero. Essa é uma raiz desse polinômio do terceiro grau. X é igual a zero. Agora vamos descobrir onde isso aqui se anula. É uma equação do segundo grau, correto? Bem, x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Vamos calcular o delta. Delta é igual a 9 menos 4 vezes o A vezes o C. Daqui eu tiro que delta vale 1, portanto x é igual a quem? A menos B, menos 3 dá 3, menos B, mais ou menos, raiz quadrada do delta, mas raiz quadrada de 1 é 1. E 2 vezes A, o A é 1, 2 vezes 1, 2. Daqui então vão sair duas raízes, quem são elas? 3 mais 1, 4 sobre 2 dá 2, essa é a primeira raiz. E 3 menos 1, 2 sobre 2 dá 1, a outra raiz. Juntando com essa outra, temos três raízes para esse polinômio. Ok? Então, quando é que f', respondendo a nossa pergunta inicial, quando é que f' de x é igual a zero? É igual a zero se e somente se o x for igual a zero, se o x for igual a 1 ou se o x for igual a 2. Correto? Esses são os pontos críticos. São esses os pontos críticos. Pontos críticos de quem? Da derivada? Não, pontos críticos da função f, certo? Os pontos críticos da função f são onde a derivada é igual a zero. Portanto, são pontos críticos de f. Ótimo. São fortes candidatos a serem mínimos e máximos relativos. Correto? Como é que eu faço? Pelo teste da primeira derivada, você precisa verificar o que está acontecendo antes desses pontos. Por exemplo, x igual a zero. Antes, se estiver crescendo e depois desse ponto estiver decrescendo, ele é um ponto de máximo. Se antes desse ponto aqui estiver decrescendo e depois crescendo, ele é um ponto de mínimo, certo?
E o mesmo você vai fazer para x1 e x2. Esse é o teste da primeira derivada. Para isso, você vai precisar estudar o sinal dessa função, correto? Esse é o teste da primeira derivada. No teste da segunda derivada, que é o que pede ali também, você vai chegar à mesma conclusão, só que por um outro teste. Você dispõe de dois testes. O teste da primeira derivada e o teste da segunda derivada. Sendo que o teste da segunda derivada ele te dá algumas informações interessantes a respeito da concavidade da função, certo? Bem, no teste da segunda derivada, o que você faria? Você vai testar esses pontos aqui na segunda derivada. E aí o teste, como a gente já viu, se a segunda derivada for maior que zero, o ponto em questão é um ponto de mínimo. Se a segunda derivada for menor do que zero, o ponto em questão é um ponto de máximo, certo? Essas são as informações que você consegue tirar da segunda derivada. Inclusive, a segunda derivada ela te dá informações também a respeito da concavidade da função. Até por isso, a gente consegue deduzir o fato dele ser ponto de mínimo. Por quê? Porque a concavidade é uma concavidade para cima. E o fato dele ser um ponto de máximo, que a concavidade é uma concavidade para baixo, certo? Então, o teste da segunda derivada ele te dá também informações a respeito da concavidade. Além disso, através do teste da segunda derivada, né, e a teoria que envolve esse teste, te permite também concluir a respeito do ponto famoso chamado ponto de inflexão. Um ponto de inflexão é onde a concavidade está voltada para baixo e daqui a pouco a concavidade se volta para cima. Nesse ponto, observa, aqui nós temos concavidade voltada para baixo e aqui nós temos concavidade voltada para cima, certo? Logo aqui no meio nós temos um ponto de inflexão. Poderia ser o contrário, você poderia ter concavidade para cima e em seguida a concavidade se volta para baixo. Nesse ponto também temos um ponto de inflexão. Um ponto de inflexão, por definição, é isso: um ponto onde a concavidade muda de concavidade para cima para concavidade para baixo, ou ela muda de concavidade para baixo para concavidade para cima. Nesse ponto, exatamente nesse momento em que há essa mudança, nós temos um ponto de inflexão. Correto? Mas vamos fazer então essa questão. Vamos agora para um outro quadrinho. A expressão que nós tínhamos, lembrando que isso é a derivada, tá certo? Nós tínhamos três raízes: x igual a 0, x igual a 1 e x igual a 2, que significa dizer, pelo teorema fundamental da álgebra, que esse polinômio ele se fatora em x menos 0 vezes x menos 1 vezes x menos 2. Se você quiser fazer como um exercício e multiplicar esses três binômios, você vai obter esse polinômio do terceiro grau, exatamente ele, certo? Bem, vamos estudar o sinal dessa expressão. Para estudar o sinal dessa expressão, vamos montar uma tabelinha. X menos 0 é a mesma coisa que x, certo? Então a gente tem x menos 1 e x menos 2. E observando essa tabelinha, vemos que x se anula em 0. Antes dele, essa função x ela é negativa, depois ela é positiva. X menos 1 se anula em 1. Antes é negativa, depois é positivo, por se tratar de uma função crescente. Aqui também uma função crescente se anula em 2, antes é negativa, depois é positiva. Como se trata de um produto dos três fatores, menos vezes menos dá mais, vezes menos dá menos. Mais vezes menos dá menos, vezes menos dá mais vezes mais dá mais, vezes menos dá menos, e mais vezes mais dá mais. Portanto, esse é o sinal da primeira derivada. Lembra que o produto desses três fatores
era esse polinômio que era exatamente a derivada. E a derivada, portanto, tem esse sinal. O que significa isso? Que a função f já não é mais a derivada que é crescente ou decrescente. Eu uso a derivada para inferir crescimento e decrescimento da função original f. Então, a função original f, ela é decrescente de menos infinito até zero, ela é crescente entre 0 e 1, ela volta a ser decrescente entre 1 e 2, e ela volta a crescer de 2 a mais infinito. Ok? Então, o que a gente consegue deduzir, né, em termos de máximos e mínimos relativos? Conseguimos concluir, portanto, que como ela decresce aqui e volta a crescer aqui, no meio tem quem? Zero. Zero é um ponto de mínimo. Vamos escrever isso. X igual a zero é ponto de mínimo local ou relativo. X igual a zero é ponto de mínimo local. Olha, está crescendo antes de 1 e em 1 há uma mudança, ela passa a decrescer. Portanto, 1, x igual a 1, é ponto de máximo local. Novamente, ela decresce entre 1 e 2 e volta a crescer após 2, certo? Portanto, 2 é um ponto de mínimo, é ponto de mínimo local. Portanto, conseguimos concluir a respeito desses pontos críticos quem são os mínimos relativos, pontos de máximo e pontos de mínimo locais da função f. O que me permitiu concluir essas informações aqui a respeito de mínimos e máximos relativos, eu utilizei aqui o teste da derivada primeira. Teste da derivada primeira. Esse é o teste da derivada primeira. Vamos agora utilizar o teste da derivada segunda para concluir coisas semelhantes. Derivando a segunda vez essa função, nós teremos 3x² menos 6x mais 2. Essa é a derivada segunda. O que o teste da derivada segunda fala? Eu preciso testar essa função nos pontos críticos, ou seja, x igual a 0, x igual a 1 e x igual a 2, que a gente já tinha calculado anteriormente e tínhamos visto que esses são os pontos críticos. Então, eu vou testar a segunda derivada em 0, vou testar a segunda derivada em 1 e vou testar a segunda derivada em 2. Bom, em 0, substituo aqui, eu observo que dá 2. Em 1, quando eu substituo aqui, dá 1 ao quadrado dá 1, 3 vezes 1, 3, correto? 3 menos 6 vezes 1 dá menos 6, 3 menos 6 dá menos 3, menos 3 mais 2, menos 1. F2' de 1 deu menos 1. Vamos testar agora em 2. Substituo 2 aqui. 2 ao quadrado dá 4, 3 vezes 4, 12. 12 menos 6 vezes 2 dá menos 12. 12 menos 12 dá 0. Mais 2 dá 2. E o teste de derivada segunda, ele se preocupa em olhar o sinal dessas substituições. Por exemplo, esse aqui, deu para ver que F2' substituído em 0 deu 2, que é um número maior que 0. F2' substituída em 1 deu menos 1, que é um número menor que 0. E F2' em 2 deu 2, que é um número maior que 0. E o teste da derivada, ele fala o seguinte, que onde a função derivada segunda eu conseguir um valor positivo, significa dizer que o ponto em questão, x igual a 0, é ponto de mínimo. Ponto mínimo local. Onde a derivada segunda é negativa,
significa dizer que o ponto em questão, x igual a 1, é ponto de máximo local. E isso é o que fala para mim é o teste da derivada segunda. E quando eu testo em x igual a 2, eu obtive um número positivo. O teste da derivada segunda me diz que onde o resultado dessa substituição é um valor positivo, eu tenho que x igual a 2 é ponto de mínimo local. Utilizando o teste da segunda derivada. E com isso concluímos o exercício, que ele me pede para encontrar máximos e mínimos relativos de f utilizando os dois testes. E pelos dois testes a gente viu que bateu, né? X igual a 0 é mínimo local, x igual a 0 e x igual a 2 são mínimos locais, e x igual a 1 é ponto de máximo local. Foi o que a gente viu, não foi? A gente voltando um pouquinho, a gente consegue ver que x igual a 0 e x igual a 2 eram mínimos locais pelo teste da primeira derivada. E x igual a 1 é o máximo local. Você nota que cada teste tem sua peculiaridade, mas a gente aplicou aqui dois testes para concluir as mesmas coisas. Lembrando que o teste da derivada segunda ele também traz uma informação adicional a respeito da concavidade do gráfico da função. Ok? Espero que tenha ajudado.